Bom dia, bom dia, bom dia, Andréia, bom dia, pessoal que vai assistir a gravação mais uma vez. O Eterno abençoe sua vida, sua casa, sua mente, seu coração. Vamos lá para mais, dar sequência para mais uma leitura, para mais um tempo com o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para que possamos aí, né, nos alimentar bem cedinho, né, da palavra. Isso é bom demais, né? Começar já o nosso dia, agora 5:30 da manhã, já começar o nosso dia com esse movimento aí, né, da leitura da palavra. Eu quero convidar para a gente orar, a gente colocar diante do Senhor esse tempo e podermos aí acessar as riquezas do coração de Deus nessa manhã. Bom dia, Marcela, Shalom. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós mais uma vez bendizemos o teu nome. Nós exaltamos o teu santo nome. Pai, como é bom poder te chamar de Pai. Poder, Pai, pertencer a um Deus que é um Deus de amor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por poder pertencer a um Deus de amor. Obrigada, Jesus, por acordarmos nessa manhã. Obrigada, Jesus, pelo fim de semana que o Senhor nos deu, de acessar a tua presença, contemplar a tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade de, agora, aqui nos primeiros minutos do nosso dia, nas primeiras, nas primeiras horas do nosso dia, podermos estar aqui e fazer da tua palavra, Pai, o nosso primeiro alimento. Senhor, nós temos fome e sede de ti e de saber quem tu és, de te conhecer mais a fundo. Por isso estamos aqui, Senhor. Não por um cronograma, não por uma agenda que foi marcada, mas porque o nosso compromisso é com o Senhor. Pai Davi, ele dizia que pela manhã bem cedo ele buscava o Senhor. E assim estamos fazendo, de modo em unidade. Estamos, Pai, querendo nos achegar mais perto de Ti, adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Então, por isso, Pai, nessa noite, nessa manhã, eu clamo a Ti pedindo, juntamente com as minhas irmãs, leva, Pai, a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que sobre a nossa mente esteja a mente de Cristo, e nos faça, Senhor, entender com clareza, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Qual é a revelação para o dia de hoje, Pai? O que o Senhor deseja nos falar? O que o Senhor deseja nos ensinar? Pai, nós estamos aqui, disponíveis, com o coração quebrantado, com o coração, Pai, imerso de fome e sede de aprender mais um pouco de quem Tu és. Então, nessa manhã, toma o Teu lugar de honra, Espírito Santo. Faça conforme o Senhor deseja. Fale conforme o Senhor deseja. E nós estamos aqui para te ouvir, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 20. Abre a sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 20. Gente, hoje eu estou com sono. Se eu chamar Jesus aqui de Genésio, vocês não me preocupam, não. É só efeito do sono. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Meu Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, nos diz assim: O reino do céu é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para encontrar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou o pagamento de 1 denário, valor normal para o dia de trabalho, e os mandou para a sua vinha por volta das 9 horas da manhã. Ele saiu e viu outros homens que não faziam nada na praça e lhes disse: Vão, vocês também, para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Por volta do meio-dia, outra vez, 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa.
Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, ele saiu ao encontro ainda, é, perdão, ele saiu ao encontro ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntaram: por que vocês estavam aqui fazendo nada, o dia todo? Ele lhes disseram: porque ninguém nos encontrou, porque ninguém nos contratou. Vocês também, ele disse, trabalhem na minha vinha. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhes pague o salário. Comece pelo último contratados e termine pelos primeiros. Os trabalhadores que vieram cerca de 1 hora antes do pôr do sol receberam cada um denário. Por isso, os trabalhadores que vieram antes esperavam receber mais. Entretanto, cada um deles recebeu apenas um denário. Quando receberam o pagamento, começaram a se queixar do fazendeiro. Os que vieram por último trabalharam apenas 1 hora, ao passo que nós suportamos o trabalho pesado sob o sol quente. Entretanto, o Senhor nos colocou no mesmo nível que nós. Mas ele respondeu a um deles: ei, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar hoje por um denário? Agora receba o pagamento e vá. Eu escolhi dar o mesmo aos que vieram por último, a mesma quantia que ele deu, que lhes dou. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que me pertence? Ou você está, ou você está com inveja da minha generosidade? Dessa forma, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto Yeshua estava subindo para Jerusalém, ele chamou os 12 discípulos à parte e lhes disseram: estamos agora subindo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, ao mestre da lei. Eles sentenciarão à morte e entregarão aos gentios que zombarão dele. Baterão nele e executarão em uma estaca como criminoso. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então os filhos de Zebedeu aproximaram de Yeshua com sua mãe. Ela se prostrou e, fazendo-lhe um pedido, ele disse à mulher: O que você quer? Ela, o que você quer? Ela respondeu: Prometa que quando você se tornar rei, esses meus 2 filhos se assentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. Entretanto, Yeshua respondeu: Vocês sabem o que estão pedindo? Acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Eles, eles lhes disseram: Podemos. Ele, assim, sim, vocês beberão do meu cálice. Todavia, assentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder esse lugar. Foram preparados para pertencer a quem meu pai designou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram chocados com os 2 irmãos. Mas Yeshua os chamou e disse: Vocês sabem que entre os gentios, seus governantes se transformam em tiranos e os seus superiores em ditadores. Mas entre vocês não deve ser dessa forma. Ao contrário, quem quiser se tornar líder deverá servir, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouviram que ele estava passando por ali e gritaram: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão que censurou
e lhes disse, não que ficasse quieto, mas eles gritavam com mais força: o Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Yeshua parou, chamou-os e lhes disse: o que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, abre os nossos olhos. Com muita compaixão, Yeshua tocou os olhos deles e instantaneamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Bom, Mateus capítulo 20, ele vai nos trazer alguns apontamentos aí acerca, né, do que é o nosso trabalho no reino, né? Em Mateus 19, Jesus ele nos ensinou diversos pontos aqui, né? Nós falamos sobre o confronto, nós falamos aqui sobre os dois tipos de coração, falamos em determinados pontos aqui. Mas Mateus capítulo 20, Jesus ele está nos ensinando algo, né? Ele está nos ensinando aqui um fundamento muito preciso. Veja bem, primeiro ele começa dizendo: o reino dos céus é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol e a contratar trabalhadores para a sua vinha. O interessante aqui é que Jesus ele está trazendo essa parábola apontando diversos horários, né, diversos apontamentos aqui de horários que diversos apontamentos aqui de horários que esses homens eles são chamados. Uns começam a trabalhar logo cedo, outros começam às 9 da manhã. Perceba que isso aqui são horários muito estratégicos que o Senhor está chamando, mas que isso marca o período, né? Marca o tempo da lei do Senhor até o cumprimento da vinda de Jesus. Aqui Jesus está estabelecendo vários marcos no tempo. E é interessante que aqueles que trabalharam menos, né, que foi o que trabalhou 1 hora, 2 horas só, que foi chamado por último, ele recebe a mesma quantidade daqueles que vieram primeiro. Ou seja, Jesus está trazendo aqui um apontamento entre a lei, os profetas e o cumprimento da sua vinda. E aí é interessante que aqueles que vieram primeiro questionam, né, para o Senhor da vinha, mas nós trabalhamos tanto, nós fizemos tanto, nós sacrificamos tanto o nosso dia, trabalhamos debaixo do sol quente, pode perceber que eles colocam alguns detalhes, e é injusto o Senhor pagar o mesmo valor para aqueles que trabalharam depois. E Jesus diz: olha, né, dentro da parábola, vocês concordaram em trabalhar por esse valor. Ou seja, muitas das vezes, o que Jesus está trazendo aqui, ele está dizendo que assim é o reino dos céus. Ele não está dizendo sobre o nosso trabalho cotidiano. Ele está falando que o reino dos céus, ele tem um valor. Ele tem uma simbologia de valor. Só que muitas das vezes a gente entra para trabalhar para o reino, no sentido assim, vou usar esse termo porque é o termo da parábola. A gente entra para servir o reino, a gente aceita ser cooperador do reino, só que nós queremos, como eu posso dizer, impor sobre Jesus aquilo que vamos receber a partir daquilo que estamos fazendo. E o reino não funciona dessa forma. O reino funciona de que forma? O reino funciona a partir daquilo que Deus, que o Senhor, que Cristo ele estabelece. Então existia um valor aqui. Por que, Ari, que Jesus coloca isso como um valor específico? Deixa eu só pegar aqui o significado de denário para ver se ele nos traz um apontamento diferente do que está aqui no meu pensamento. Só um instante. Um denário. Vamos ver. Olha que interessante isso aqui. Um denário, a palavra denário, ela não vem do original hebraico, ela vem do original latino, ou seja, de origem latina.
e o seu significado é que contém 10. Olha que interessante. Moeda romana de prata usada na época do Novo Testamento. Recebeu este nome por ser equivalente a 10. Depois de 217, o ano, né? Este número aumentou para 16. Que interessante isso aqui. Era a principal moeda de prata do Império Romano. Da parábola dos trabalhadores da vinha, tem-se a impressão de que o denário era costumeiramente o pagamento devido por um dia de trabalho. Olha que interessante isso aqui. Ari, o que que isso nos aponta? Isso aqui está apontando, o número 10, ele sempre vai apontar para esse caminho. Primeiro, ele está falando da completude da lei do reino, porque 10 aponta para a lei, 10 aponta para a jurisdição. Mas 10 também, olha que extraordinário isso aqui. Eu disse aqui que a palavra denário, ela é de origem latina, né? Não é de origem hebraica. Mas quando nós convergimos o número 10 para o hebraico, no hebraico o número 10 é Iud. Iud significa humildade, significa coração que se dobra, ou uma intensa adoração, mas ele não para nesse significado. Iud, ele vai representar também a totalidade, ou seja, um período completo, um ciclo completo das coisas. Então, perceba a mensagem incutida aqui dentro da questão da parábola. O que Jesus está dizendo? O meu reino, ele é completo. Existe apenas um valor. Ari, por que, que Jesus usa uma moeda romana? Porque, com certeza, muitos dos trabalhadores aqui, naquela época, era o Império Romano quem governava a nação de Israel. Então, Jesus, ele pega uma moeda que não é um valor que eu posso dizer assim, que está ligado à questão reino material, ou seja, ela não veio diretamente do céu, vamos dizer assim, mas ela foi feita por homens dentro daquele governo, olha isso, dentro daquele governo terreno que estava ali, mas Jesus está pegando aquilo que tem valor na terra para trazer uma simbologia do valor que o reino de Deus ele possui. Por que que Jesus usa essa moeda? Por que que Jesus usa moeda para essa parábola? Porque Jesus ele sempre vai nos ensinar a partir daquilo que tem valor para nós. E o dinheiro aqui, ele tem valor. Jesus ele sempre vai te ensinar e muitas e inúmeras coisas a partir daquilo que você coloca como uma escala de valores alta no seu coração. Lembra que eu já disse isso aqui algumas vezes, Mamon, ele é o único nome que Jesus ele intitula como Senhor. Ou seja, ele estava trazendo aqui que mesmo os homens trabalhando por um valor, ou seja, por um denário, que era o valor de pagamento daquele dia de trabalho, Jesus estava trazendo essa assimilaridade, se eu posso usar essa palavra, para trazer para eles entendimento. Olha, o reino, ele tem um valor completo. Esse valor completo só é perceptível para aqueles que têm humildade para receber o chamado do dono da vinha. Vinha representa a figura de Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ou seja, onde você deposita o seu coração, ali também estará o seu valor, ali também estará o seu tesouro. E aí você vai perceber que os trabalhadores, eles começam a fazer o quê? A reclamar. Né? Olha, mas nós trabalhamos mais do que eles, e por que, que você está pagando o mesmo valor do que ele? Para eles e para nós? Na cabeça deles, olha que interessante isso aqui, e a gente precisa muito de tomar cuidado com esse coração aqui. Esse coração aqui é o que trabalha para o reino, mas o coração está ligado na terra. Olha isso, eu até opero para o reino, mas o meu coração está ligado naquilo que é material, naquilo que a terra ela pode me produzir, naquilo que a terra ela pode me trazer como benefício, como recompensa. Na cabeça deles, veja bem, se trabalhamos muito,
né? Se trabalhamos o dia todo, a minha recompensa, ela precisa ser maior. E aqui entra um ponto-chave. Obrigada, Espírito Santo. Aqui entra um ponto-chave. Qual é o motivo que nos leva a servir o reino? Será que eu sirvo o reino por aquilo que eu posso receber em troca do reino? Será que o como eu sirvo o reino é simplesmente para receber um benefício? E dentro desse benefício, né, se ele não vem, veja bem, eles trabalharam o dia inteiro. E quando o dono da vinha vai chamar, ele já estipula o valor que ele vai pagar. É 1 denário pelo trabalho de todo esse dia. Ok, a gente está indo. Só que quando ele percebe que ele está servindo mais do que o outro, ele quer alterar o valor do seu ganho. Mas o valor do reino dos céus, o valor do reino de Deus aqui, ele é único. Independentemente, igual eu disse, aqui está apontando para as fases que a Bíblia vai nos trazer, né? A criação, a lei, os profetas, o Novo Testamento, cada um desses homens aqui que foram chamados é essa representação. Só que às vezes aqueles que vão chegar, né, a servir o reino lá no finalzinho, ele vai ser melhor recompensado do que o que iniciou lá no começo da criação? Não. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que ele nos chamou para servir, mais cedo ou mais tarde, aquele que serve mais ou aquele que serve menos, tem o mesmo valor diante de Deus, tem o mesmo valor na figura, aqui na linguagem figurativa de Jesus, porque ele não faz acepção de pessoas. O tempo e o nosso salário, vamos colocar assim, em servir o reino, não está condicionado ao tempo que eu estou servindo, mas está condicionado à humildade do meu coração em servir independentemente do tempo que eu estou servindo. E era isso que Jesus estava ensinando. Por que, Ari, que você percebe que Jesus está ensinando acerca disso? Porque a primeira fala, a primeira frase desse texto é: o reino dos céus é como? É o que? É parecido. Tem aparência, ou seja, ele tem, aqui na outra Bíblia fala, é semelhante, ou seja, é parecido, é semelhante, é correspondente a algo. Jesus, ele pega algo que está ligado na terra para apontar como que está o seu coração diante do reino de Deus. E é interessante isso aqui, porque talvez o nosso coração está pensando como um coração escravo. Eu trabalho tanto para Jesus, eu trabalho tanto para o reino e eu não sou recompensado. Mas talvez o que Jesus está nos apontando aqui nessa manhã, sabe o que é? Será que você trabalha para o reino? Sobre aquilo que a terra pode te dar, sobre aquilo que o reino pode te dar para viver na terra, ou por aquilo que o reino pode te dar para acessar o próprio reino? Aqui podemos sim trazer uma tipologia de uma avareza no coração. Por que você serve Jesus? Qual é o real motivo de servirmos Jesus? Outro dia eu já fiz essa pergunta e eu vou fazer de novo. Qual é o motivo que te leva à ação de servir Jesus? Será que é pelo quanto iremos receber? Porque muitas das vezes a gente faz do reino de Deus um comércio. Então agora eu passo a vender aquilo que me foi dado de graça. Receber aqui a honra de servir a vinha do Cordeiro, de receber de servir a vinha do reino dos céus. Olha que privilégio. Perceba que cada um desses homens não tinha nada para fazer. Outro ponto aqui que pegamos. O Senhor não chama para vir aqueles que estão desocupados. Primeiro, ele vai dar uma ocupação, para então entender o que é o reino dos céus. Esses homens aqui não tinham humildade para entender o que era o reino dos céus. Mas aqueles que pouco trabalharam, né, eles ficaram satisfeitos com aquele valor, porque eles entenderam que aqueles eram um valor justo. E Jesus, ele pega e coloca aqui, ó: pois os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Sabe por quê? Porque a dureza do nosso coração pode nos impedir de contemplar a vinha que o Eterno está nos chamando para desfrutar dela. E é interessante quando nós olhamos para esse texto através dessa linguagem. Porque, de fato, muitas das vezes a gente pensa, a gente ou outros, né? Mas eu acredito que o nosso coração muitas das vezes chega a esse nível. Meu Deus, eu estou, eu estou trabalhando tanto, mas ninguém percebe o quanto eu estou trabalhando. Ninguém vê, ninguém dá valor ao quanto eu estou trabalhando para o reino. Sabe o que é isso? Um coração que está movido por uma orfandade, buscando no reino uma possibilidade de ser reconhecido na terra. Só que antes da gente ser reconhecido na terra, a gente precisa de almejar ser reconhecido no céu. O que o céu ele fala ao seu respeito? Qual é o testemunho que o céu está dando ao seu respeito nesse exato momento? Ou ao nosso respeito nesse exato momento? A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pega aquilo que Jesus ele trouxe para nos trazer liberdade, ele nos deu para vivermos em liberdade e fazemos desse lugar um ambiente de escravidão, uma mentalidade ainda cativa, no sentido de que eu só tenho, eu só posso receber algo, eu só posso receber algo se eu tiver mérito para aquilo. Só que o reino não é sobre mérito, o reino é sobre a graça. A graça de Deus é quem nos dá acesso a esse reino. Veja que a reclamação desses homens aqui é: a gente deveria ganhar mais. A gente tem mais mérito, Andréia. A gente é mais merecedor porque a gente trabalhou muito. Só que o reino de Deus ele não funciona dessa forma. Eu posso te entregar um presente aqui, ó, e de repente você virar para mim e falar assim: por que você está me dando esse presente? Eu não mereço esse presente. Olha que interessante. E eu falo: não, eu desejo te presentear mesmo que você não mereça. Está aqui, ó, seu presente. Receba aqui seu presente. E esse presente é dado por aquele que te amou primeiro. E ele fala: não é por mérito, é porque eu decidi honrar você nesse dia. Eu decidi alegrar o seu coração nesse dia. Eu decidi te presentear nesse dia. Isso aqui é a graça, porque o reino, primeiro nós acessamos por meio da salvação. E talvez você olhe para aquele presente, eu estou te dando esse aqui, ó. Mas talvez do seu lado está um outro irmão que não faz a mesma coisa que você faz, que você olha para ele e fala assim: mas olha aí, Senhor, esse aí está trabalhando é pouco demais, esse aí está cansado. E para esse eu já dou um outro presente, eu dou esse presente. Mas ambos aqui, ó, é o mesmo valor. Ambos aqui têm o mesmo valor diante daquele que está te entregando. Agora cabe o nosso coração ter a percepção de que aquilo que eu estou ganhando se iguala àquilo que o outro está ganhando, porque ambos vão me apontar para o mesmo caminho. Sabe o que traz distinção aqui? É o quanto o meu coração valoriza o reino. Eu preciso de identificar o quanto o meu coração valoriza o reino. Sabe por quê? Foi te dado de graça. Perceba que a parábola está dizendo que eles estavam sentados, não tinha nada para fazer. Ou seja, já estavam acostumados com aquela vida. Já estavam acomodados com aquela situação. Já estavam ali nas suas zonas de conforto. Mas primeiro o que Jesus dá? Dá um trabalho. Sabe por quê? Porque Jesus não queria ensinar o preço do reino. Jesus queria ensinar o valor do reino. E aqui eu te pergunto, qual é o valor que o seu coração dá para o reino? Ou os nossos olhos vão estar presos naquilo que o reino pode me favorecer aqui na terra, ou eu espero e eu aguardo por um reino que o Senhor já me fez acessar, mas a manifestação desse reino com os olhares de que esse reino, que é o reino de Deus,
vale muito mais para mim do que qualquer benefício que ele possa me dar. Tá dando para me entender? Aqui o Senhor de novo está trabalhando sobre um coração. Aqui Jesus ele não está especificando, olha, o coração desses homens eram assim. Mas percebe isso aqui? A sua atitude, ela denuncia o que está dentro do seu coração. A sua ação denuncia o seu coração. Veja que a partir desse pagamento, ele passa a ver o reino como algo injusto. Mas o Senhor, o dono do reino, ele está dizendo, não, eu determinei o valor e você, perdão, eu determinei o valor e vocês concordaram em trabalhar por esse valor. Os outros ficaram satisfeitos, talvez os outros falassem, isso aqui é muito mais do que eu mereço. Agora vamos para os outros aqui, os que chegaram por último. Aqui vai apontar sobre um coração humilde. O texto não relata, estou conjecturando. Mas talvez os últimos aqui falavam, isso aqui é muito mais do que eu mereço. E aqui Jesus ele vai ele vai trazer uma fala que eu acho incrível. No versículo 15 de Mateus 20, ele diz assim, ó, não tenho o direito de fazer o que quiser com o que me pertence? Ou vocês estão com inveja da minha generosidade? Olha a palavra aqui, a palavra é generosidade. Olha que interessante, na outra versão está escrito assim, ó, porventura não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou, ou são maus os teus, olha isso, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que não é o valor que está sendo pago, é o quanto os meus olhos estão disponíveis para enxergar que não foi por mérito nosso, foi por graça dele. Gente, isso aqui é tão real, porque Jesus ele está confrontando de um modo muito sutil aqui, uma dureza de coração, que não consegue se alegrar com os irmãos que estão recebendo a mesma dádiva, o mesmo dom perfeito, a mesma graça que eu. Eu preciso receber mais porque tenho mais tempo de trabalho. Por isso que Paulo ele vai dizer, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por mérito para que o coração não se envaideça. Mas sabe pelo quê? Pela graça que lhes foram dada. Jesus ele vai continuar aqui caminhando e nós vamos chegar aqui no contexto de dois cegos. Olha que interessante. Dois cegos que queriam ver. Ali, talvez, na parábola que nós estamos falando sobre ela, todos estavam cegos. Mas eles começam a ter percepção, Jesus começa a abrir os olhos aqui nessa passagem. Primeiro, não está aí a parte dos dois cegos, está lá nos homens que ele chamou para trabalhar. Aqui, quando vemos a passagem dos dois cegos, ele vai dizer para Jesus: olha, Senhor, abra os nossos olhos. E talvez seja esse o pedido do nosso coração hoje. Peça ao Senhor para te abrir os olhos, para que você perceba o valor que o reino ele tem. E para que você discirna que sem humildade, sem um coração humilde, se o coração é orgulhoso, o Senhor rejeita. Mas se o coração é humilde, esse já pertence ao reino de Deus. Porque Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, os humildes herdarão. Deixa eu pegar aqui, só um minuto, só para me falar direito. Oi? Olha que interessante. Uau! Obrigada, Senhor. Não estava pensando nesse aqui, mas olha que interessante. Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha que interessante. Quão abençoados, Mateus 5, versículo 8. Quão abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pegando aqui
O que Jesus ensina a partir da parábola? Os cegos que estão pedindo Jesus para ter, olha isso, os cegos que estão pedindo Jesus para ver, e quando Jesus ele está apontando aqui sobre os 10, sobre o denário tem um valor de 10, olha que interessante, olha qual é o coração que vai ver a Deus. Não é o coração que reclama por aquilo que está sendo ganho, pelo trabalho que está fazendo. É o coração que é puro. Esses terão os olhos abertos para ver a Deus. Uau! Olha o que Jesus ele está trazendo aqui. Olha o outro. Mateus 5, versículo 3. Quão abençoados são vocês, pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. Veja isso. Aqui ambos estão falando de humildade, de pureza de coração, de falta de vaidade. O coração não estava envaidecido, não está com um nível de soberba, de justiça própria. Olha os dois aspectos que Jesus traz aqui. Os que são pobres de espírito, e aqui é espírito quebrantado, não é pobreza de miséria, mas é aqueles que se prostram diante do Senhor. Ele está dizendo, esses receberão o reino dos céus. Mas aqueles que não têm vaidade, aqueles que não têm orgulho, aqueles que não são soberbos de coração, esses verão a Deus. Então, a parábola aqui, se nós formos fundir essa palavra, a parábola ela está apontando isso. O que Jesus queria com aqueles homens? Que o coração deles fosse quebrantado ao ponto de identificar o que é o reino dos céus. Os outros, ele está dizendo, quão abençoados são vocês que são humildes. Jesus estava trazendo o ensino sobre uma humildade aqui, tão profunda, que não apenas vai te fazer acessar o reino, mas vai te fazer ver Deus. Vai permitir com que os seus olhos vejam. Veja o pedido dos cegos. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver. Você acha que Jesus já não sabia o que aqueles dois cegos queriam? Mas ele está dizendo, à medida da sua fome e da sua sede, te leva a acessar aquilo que o seu coração deseja no reino, né? Não são as vaidades do nosso coração. Ele está dizendo, o que vocês querem que eu te faça? E Jesus, ele diz, e eles dizem, Senhor, me faça ver, abra os nossos olhos mais uma vez, me faça ver, aqui não está mais uma vez, aqui está só, Senhor, abra os nossos olhos. Olha a palavra que Jesus diz, o texto diz, né? Versículo 34. Olha que interessante. E com muita compaixão. Na outra versão tá. Condoído. Deixa eu ver o que significa. Sabe por quê? Porque o pedido deles foi com humildade. Jesus, abra os nossos olhos. E o texto vai dizer condoído, ou seja, movido de íntima compaixão. Olha que interessante o significado aqui. Ser movido pelas entranhas. Ser movido pela compaixão. Ter compaixão, pois se achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Sabe o que é? Não é aqui, ó. Porque o coração do homem é enganoso. Quando você olha para o contexto da época, quando fala de sentimento, quando fala de as emoções, ela não está ligada ao coração. Ela está ligada aqui, ó, na região do seu abdômen. É por isso que, olha que extraordinário. É por isso que quando falamos da armadura de Deus, o que está ligado aqui à sua região abdominal? O cinturão da verdade. Sabe por quê? Porque à medida que a verdade ela vai sendo, ela vai dominando, ela vai cobrindo, né? Ela vai firmando as suas emoções, você passa a ter um coração como o de Jesus. A verdade, ela te cura para que você seja humilde para liberar sobre os outros. Pode ver, uma pessoa que é orgulhosa, ela sempre vai ter uma desculpa, ela vai ter uma mentira, mas aqueles que são humildes recebem o cinto da verdade, porque o cinto da verdade me leva a caminhar sobre a verdade que é Cristo. Olha que interessante. Aqui
Entranhas é intestino, coração, pulmão, fígado. Sabe por quê? É dentro dessas áreas que estão ocultas os nossos mais íntimos sentimentos. Então, sabe o que Jesus fez? Movendo as suas entranhas, ou seja, se movendo de muita compaixão. O íntimo de Jesus se contorceu, se comoveu com relação àqueles cegos. Então, perceba, para a gente encerrar, Jesus começa trazendo o entendimento do que é o reino, mas ele também está confrontando qual é a escala de valor no seu coração, nas suas entranhas, a respeito do reino. Ponto. Agora, Jesus está falando aqui: se você não tem essa certeza, peça com humildade que eu abrirei os seus olhos e colocarei sobre você a minha compaixão, ao nível de você entender que o reino não é te dado pelo que você faz, mas é pela verdade de quem você é em mim. Uau! Essa é a porta. Esse é o acesso ao reino de Deus. E Yeshua toca os olhos deles e instantaneamente eles recuperam a visão. Mas olha que extraordinário. Quando uma pessoa ela é cega, eu gosto de trazer essa tipologia. Ela é cega e ela pede Jesus: Jesus, cura a minha visão. Logo, quando Jesus cura a visão delas, a primeira pessoa que eles vão ver é quem? Jesus. Sabe por quê? Porque a cegueira me faz perder a afeição de Cristo. A cegueira das nossas crises, das nossas dores, de tantas coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, me faz perder a afeição dele. Mas quando ele toca os nossos olhos para que possamos ver outra vez, ele instantaneamente recupera a visão. E isso aqui, queridos, está muito ligado, sabe ao quê? Olha o que o Senhor me trouxe aqui, aos nossos neurônios de espelho. Jesus, ele está nesse processo aqui que estamos, no mês de Elu, sabe fazendo o quê? Abrindo a nossa visão para que possamos ver a partir da ótica de Jesus. Senhor, eu não sou mais escravo, porque o escravo pensa que ele recebe pelo mérito do seu trabalho. Jesus ele está dizendo, não, vocês são filhos, e é porque vocês têm a mim. É pela minha graça que você recebe aquilo que o reino pode te dar. E o texto vai dizer que eles recuperam a visão, mas eles não são ingratos. Eles passam a seguir Jesus. Sabe o que é seguir Jesus? É caminhar junto, é estar perto, é conhecer. Olha que interessante. No significado aqui do original, a palavra seguir é seguir alguém que precede, ou seja, aquele que veio antes, a juntar-se a ele como assistente, a acompanhá-lo. Veja, aqui está falando de um outro nível de trabalhador. É aquele que não apenas é chamado, mas ele decide permanecer seguindo Jesus, independentemente do que pode ganhar. Muito interessante isso aqui. Olha que legal. O último significado aqui é aquele que apoia o seu partido, ou seja, é aquele que está junto, independente do que aconteça. Eu estou aqui, eu estou apoiando. Independente se eu vou receber algo ou não. O meu trabalho ele está sendo dado como uma oferta. E nessa oferta, sabe o que eu te digo ainda? Olha o coração humilde como ele opera. Eu te digo ainda que eu permaneço te seguindo, porque eu não te sigo por aquilo que você pode me dar, Jesus. Eu te sigo por quem o Senhor é. Amém? Deu para entender? É que o Senhor vai trazendo tanta coisa assim dentro da nossa mente. Eu digo isso, eu começo a ler e eu falo, Senhor, o que o Senhor vai falar aqui dentro disso aqui? O que o Senhor tem para dizer? E de repente o Senhor vem costurando, costurando, costurando. Olha que outro nível de coração é esse. É o coração que já está no reino. Um que está no reino esperando um salário maior. Outro que está no reino e se sente imerecido.
Porque eu ganharia tudo isso se eu passei a te seguir agora. E o outro é o coração humilde, que tem os seus olhos abertos, para que ele tenha, ele entenda que ele foi feito à imagem e semelhança de Cristo. E esse aqui não está esperando salário nenhum. Esse aqui apenas está seguindo por quem Jesus é. E eu fecho aqui o nosso tempo hoje perguntando: e aí? Qual desses se compara ao seu e ao meu coração? Qual desses se compara? Para os cegos, meus queridos, ele não ofereceu nenhum denário. Para os cegos, e olha que quando as pessoas estavam acometidas dessas enfermidades, era de praxe, né? Ali, servir, ajudar a essas pessoas com benefícios materiais, para suprir as necessidades. Mas esses aqui não estavam buscando por benefícios materiais. Ele estava buscando por uma pessoa, Cristo. Eles poderiam ser curados e falar: Ô Jesus, obrigado. Esse era o ganho que eu esperava do reino. Ó, o senhor é demais, viu? Obrigado, beijo. Partiu, porque agora eu posso ver. Mas não, brincadeiras à parte, só para descontrair. Mas não. Esses aqui, porque passaram a ver, passam a seguir Jesus. E servir Jesus, talvez sem ganhar mais nada. Mas tudo que eles precisavam, eles já ganharam. Ari, você está falando da visão? Deles voltarem a enxergar? Não. Eu estou falando deles voltarem a enxergar Jesus. É diferente. Amém? Então, faça uma análise aí. Qual desses é o seu coração? Ou talvez seu coração esteja passando por essa transição. Ari, eu até comecei seguindo Jesus por aquilo que podia me dar. Porque um dia me dito, lá onde eu estava, lá congregando com os irmãos, segue Jesus, você não vai ter mais problema nenhum. Segue Jesus que tudo será pago para você. Gente, quanto eu já ouvi isso? Segue Jesus, porque Jesus tem muita coisa para te dar. E talvez Jesus está só querendo restaurar a nossa visão. Aí, né, Marcelo? Não é assim? O povo fala dessa forma. Mas Jesus, mas eu fiquei sabendo, eu fui para Jesus porque falar que eu não ia ter mais problema. Porque a palavra de Deus diz que Jesus já venceu o mundo por mim. Né? O povo gosta de usar. A palavra diz que Deus perdoa o tempo da minha ignorância. Né? Aí o povo vai de meios versículos, né? Mas Jesus, quando ele diz, olha, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, pois você também vai vencer. Ou seja, se você vai vencer, você vai ter que lutar para vencer. Então vai ter sim, vai ter aflição, vai ter luta, vai ter muitas situações. Agora, quando o outro diz, olha, Deus perdoa o tempo da ignorância, me falaram isso. E de fato está escrito, Atos 17, versículo 30. Mas junto disso, sabe o que está escrito também? Agora, adverte a todos que se arrependam. Ou seja, enquanto você era ignorante, tudo bem. Mas agora, olha aqui, ó, você já encontrou o reino. Você já pode ver de novo. Agora, sabe qual é o seu próximo passo? Se arrepender de todos os seus pecados. Mas por que eu tenho que me arrepender se as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo? Tudo se fez novo, queridos. O Senhor restaurou ali a conexão do seu espírito com o Espírito de Deus. Mas a alma ainda continua fragilizada. A alma ainda continua fragmentada. A alma ainda continua presa em muitos lugares que você passou. Então agora, sabe o que tem que ser feito? Se arrepender das suas iniquidades, dos seus pecados e permanecer seguindo Jesus. Amém? Agora eu encerro mesmo, de verdade. Você recebe essa palavra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que assim, se você for ouvir de novo, aqueles que vão ouvir a gravação, ouça com atenção. Talvez hoje essa palavra tenha sido muito simples para você.
Talvez essa palavra ela tenha assim, nossa, já entendi, já ouvi falar sobre isso. Mas talvez sabe o que o Senhor está dizendo para você e para mim? Eu estou denunciando como que estão os seus olhos, onde eles estão. Então avalie aí, não é só os seus olhos físicos, não, mas também o olhar do seu coração. Talvez a gente tá precisando de clamar ao Senhor, olha, abre os meus olhos, eu estou precisando de ver. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças essa manhã. Obrigada, Jesus, pela tua imensa bondade. Assim como o Senhor aqui, ele disse, quando o Senhor estava contando a respeito da parábola da vinha. Será que a gente está questionando a sua generosidade? Obrigada, Jesus, pela sua generosidade. Porque mesmo tão improváveis, o Senhor nos permitiu fazer parte do reino. O Senhor nos permitiu, Senhor, acessar de modo, Pai, imerecido. Então, Jesus, nos coloca nesse lugar onde possamos ver outra vez, onde possamos ter um coração puro, onde possamos ter um coração, Pai, aquebrantado, a entender que o reino, ele não é dado por mérito, a entender que o reino, ele não se manifesta a partir daquilo que eu ganho, mas é por quem o Senhor é. Assim, Pai, nós oramos e bendizemos ao Senhor nessa manhã, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Olha que interessante, nós estamos no capítulo 20 de Mateus. Daqui a pouco, falta só mais 8 capítulos para a gente finalizar. A gente fala, não, Ari, mas tem 8 ainda, mas passa tão rápido, já passou 20, gente. Vocês têm noção disso? E sempre quando a gente chega, né, num ponto, eu gosto de dizer isso. Parabéns para você que decidiu persistir. Mesmo em dias que talvez você estava cansado, mesmo no dia que você estava com sono, mesmo no dia que a cama estava assim, ó, ô Andréia, fica só mais um pouquinho. Ô Marcela, para que levantar agora? Fica só mais um pouquinho. Desde peça, desde a contagem do homem, o Senhor está nos ensinando o quê? Disciplina. Hoje eu tô assim, mas resiste. Ô, André, você que não sabe, meu filho. Eu tomo um medicamento, não é para dormir, não. Eu acho que eu já até compartilhei isso aqui. É por causa do bruxismo, né? E aí, eu tomo medicamento. E ele, meu filho, ele dá aquele soninho assim, ó. Se eu parar aqui, assim, ó, 30 segundos. E ontem eu cheguei muito tarde. Eu cheguei aqui já era mais de 10 horas da noite. E eu tenho que tomar ele às 8. Se eu tomar às 8, no outro dia eu fico de boa. Mas ainda ele vai surtindo efeito, né? Ele não dá um sono cansado, aquele sono pesado, assim, tô normal. Mas ele dá aquela relaxada. Ô, meu final que o celular despertou. Eu logo já pensei, ô, Jesus, a cama tá tão boa hoje. Meu Deus, dormi tarde. Ai, Senhor, sério. Aí o Senhor logo vem, né? Bora, minha filha, levanta, larga de preguiça e vambora. Não é? Mas eu sempre digo, aqueles que levantam cedinho, bebem uma água fresquinha, não é? Então, bora para cima. E tem dias que é assim, mas sabe o que, que o Senhor está gerando em você? Sabe qual é a resposta que Deus ele identifica de nós aqui de manhã? É, eu sou melhor do que o sono que ela poderia estar dormindo, do que a cama que ela poderia estar deitada. Sabe o que, que ele está vendo? Eu estou numa escala alta de valores para o coração delas. Isso é persistência. É mesmo quando eu não quero, mas eu sei que eu não estou aqui por uma obrigação. Eu estou aqui porque eu o amo. E é isso. É claro que vai ter dias que, de fato, né, acontecem coisas, situações como já aconteceram, mas nós estamos dando uma resposta para o céu. E é por isso que não é pelo pagamento do que estamos fazendo aqui, mas é porque o Senhor se agrada de quando a gente é permanente, de quando a gente, porque a palavra permanecer é isso. É mesmo eu não querendo, mesmo eu não entendendo, eu decidi permanecer.
Então eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, que decidiram, preste bem atenção aqui, ó, decidiram permanecer, não é? Passa, é isso aí, mesmo com as dificuldades nós estamos aqui, vivendo. Quantas coisas a gente já abandonou no decurso da nossa vida, né? Quantas coisas a gente começou e não terminou? Quantas coisas a gente prometeu e não cumpriu? Mas olha quanto o Senhor está nos ensinando aqui. Além da gente ler o texto, da gente compartilhar sobre ele, sabe o que que ele está fazendo? Mudando aqui, ó, né? Ele está nos tirando do eu não consigo. Talvez algum tempo atrás aí, ó, não consigo levantar esse horário para ler Bíblia, não. Você está doido? Consigo mesmo. Aí Jesus pega e te coloca para ler Bíblia esse horário e fala assim aí, consegue ou não consegue? Não é? Então, bora para cima, meu povo. Tem mais 8 capítulos, né? Eu acredito que chegando Mateus 28, né? A gente concordando com isso lá no grupo, eu já estou com a proposta no meu coração. E vamos ver até onde o Senhor nos leva nisso aqui, né? Amém? Então, que o Eterno abençoe seu dia, sua casa, sua família, sua mente, seu coração. Não se esqueçam, vocês são uma bênção. E Ele te fez uma santa habitação da presença dEle. É por isso que estar com Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa nesse mundo. É porque Ele habita e Ele se move aí dentro de você. Amém? Beijo, shalom, shalom para vocês.